Viva! O episódio de hoje traz-nos até à Igreja de Santa Clara do Porto, que, como se recordarão, foi uma das mais recentes intervenções de um projeto mecenático extraordinário que permitiu a recuperação de uma das mais belas igrejas da cidade. É preciso dizer, contudo, que o que vemos aqui é do século XV. Começa exatamente tudo no ano de 1416. Mas, na realidade, a história começa muito antes disso. E temos que recuar ao século XI-XII e à figura importantíssima de Dona Chamoa Gomes para percebermos a fundação do convento de Santa Clara do Torrão, em Marco Canaveses, hoje Concelho de Marco Canaveses, numa zona extraordinária junto à Foz do Tâmega. Mas que era também, é preciso dizer, uma zona muito perigosa e onde as religiosas clarissas que depois aqui se instalam vão ser frequentemente assediadas e ter complicações com a nobreza que abusava dos direitos de comedoria e de aposentadoria, muito típicos da época medieval, na permanência nos conventos, tendo solicitado ao rei Dom João I e à rainha Dona Filipa de Lencastre que lhes dessem a possibilidade de se estabelecerem na cidade do Porto com um grau de segurança muito maior e muito mais importante. E assim surgiu, como vemos, este belíssimo espaço que, entretanto, vamos explorar mais detalhadamente. Estamos no interior da Igreja de Santa Clara e, como podem ver, tudo convoca e apela ao melhor que os nossos sentidos têm. Tudo. Encontramos, por um lado, a exuberância dos entalhamentos e aquilo que é o sinal mais forte do barroco nacional, ou barroco joanino. Estamos a falar da primeira metade do século XVIII e, portanto, da época do rei Dom João V, que estão a ver, e que é um período de glória, como sabemos também, da arte portuguesa, através da aplicação sobre os entalhamentos de madeira de folha de ouro que resultava nestes trabalhos notáveis que encontramos aqui. Evidentemente que o que vamos verificar em cada um destes retábulos e destes altares laterais que estão aqui junto de nós são cenas diversas, tanto da vida de Cristo, como da vida de Maria, como também de Santa Clara, padroeira desta instituição. Vemos, por exemplo, ali o Santo Sudário. Encontramos a crucifixão de Cristo, a Sagrada Família, o Menino Jesus em Majestade e, se repararem, no trono principal do altar-mor, o Santíssimo Sacramento e todo um coro que convoca ao Divino e à Majestade. Poderão dizer alguns que o ouro que está aqui é excessivo. Não é. Não é, porque traduz interiormente e mentalmente a ideia da perfeição da obra divina e a ideia que na época barroca existia de movimento, de cenografia e de catequese também, no sentido de mostrar às pessoas e aos crentes e à Igreja também no seu todo a perfeição desse movimento. E também não é excessivo porque se encontra sempre equilibrado com determinados pormenores que vão ver como órgão de tubos, cuja notícia temos dele, do século XVII, e da sua colocação aqui por um artista de Braga, com bastante detalhe na informação que podemos encontrar. Encontramos também indicação das celas e do espaço onde estas religiosas também, além de estarem alojadas, a parte conventual, que não era clara esta parte da igreja, mas a parte onde estavam distanciadas relativamente também à população em geral que poderia vir aqui assistir
a alguns sacramentos. O painel das almas, que nos mostra as almas do purgatório, que nos mostra também, no fundo, a transmutação do pecado para a salvação, a superação, mas também, eventualmente, a perdição. Encontramos também figuras de santos que remetem para espaços fora do espaço europeu. Representações magníficas. Representações de santos ligados às ordens mendicantes e às principais ordens religiosas que conhecemos. E encontramos, sobretudo, nos tetos, nas janelas, nas entradas de luz, um equilíbrio extraordinário entre o ouro e o azul. Não nos esqueçamos que ouro sobre azul significa perfeição e significa também, apesar deles aqui não estarem, e encontramos isso noutras igrejas, os painéis de azulejos, a representação através da cor daquilo que é a majestade de um templo destes, claro. A Rainha Santa Isabel, que aqui está, mesmo ao meu lado, reparem que temos aqui as armas de Portugal e de Aragão, santos ligados à evangelização no Oriente, em terras mais ocidentais, representações de Cristo ou de outros santos em determinados momentos do seu percurso litúrgico. E eu agora pergunto a quem nos está a ver: por que é que ainda não vieram ver esta igreja? Têm que vir imediatamente, porque aquilo que encontram aqui, muito para além daquilo que eu possa dizer, é uma sensação indescritível. Estamos no coro alto da Igreja de Santa Clara, onde as religiosas clarissas se posicionavam, cada uma em seu lugar, e assistiam às cerimónias litúrgicas deste palco privilegiado sobre toda a Igreja. Como se pode ver, a perspectiva daqui é extraordinariamente clara, translúcida, dentro de toda esta cenografia que é o ambiente artístico do Barroco, em que tanto a talha como a pintura, como outros elementos escultóricos transmitem não uma, mas muitas mensagens. E o que é que nós podemos destacar em pouco tempo desta sala e deste espaço? A omnipresença das flores, e nomeadamente daquelas que representam as cenas da paixão de Cristo, com uma bela representação que está aqui em cima de nós, exatamente desse momento pascal que recentemente celebramos e vivemos. E encontramos também depois determinadas figuras de santos, como São Benedito, como São Gonçalo, o Senhor da Cana Verde, a própria Santa Clara, que ali está numa imagem polícroma belíssima, assim como Santa Apolónia, padroeira dos dentistas, Santa Luzia, a cena da visitação de Maria, de uma riqueza também gráfica extraordinária, e o Menino Jesus e outras figuras. Queria apenas recordar que as religiosas que aqui se sentavam tinham normalmente duas maneiras de o poderem fazer, assim como nos conventos masculinos também acontecia. Podiam se sentar plenamente no seu cadeiral e assumir o seu lugar, ou então podiam recostar-se ligeiramente, mantendo uma posição hirta, mas estando encostadas às misericórdias, estas figuras magníficas que vemos aqui e que eram como que uma forma de elas poderem assistir à cerimónia ritualmente compenetradas, mas ao mesmo tempo ligeiramente descontraídas. Este espaço, à semelhança do espaço da Igreja, criam uma linguagem e um cruzamento de uma mensagem extraordinária
que tem tudo a ver com o que vimos falando relacionado com a época barroca. Imagem, movimento e espetacularidade dentro de uma vivência litúrgica. Resultou da recuperação deste espaço algo que é extremamente feliz. Um consórcio mecenático composto pelo Estado português, através da Direção Regional de Cultura do Norte, com o apoio de instituições civis, também religiosas, a Irmandade dos Clérigos, a Fundação Millennium BCP e outras organizações, num projeto global de cerca de 2 milhões de euros. E digo-vos uma coisa, é de uma emoção extraordinária estar aqui, a Sara, o Joaquim, outros amigos que estamos aqui, e vivenciar este espaço. Nós sentimos-nos literalmente transportados para um tempo em que o silêncio, a meditação, a redescoberta interior é profunda. E o melhor que nós podemos fazer neste episódio tão especial do Mitos e Mentiras da História é, pela verdade fortíssima da linguagem artística que aqui encontramos, dizer-vos: venham até cá, venham usufruir deste magnífico e belíssimo património que é de todos nós. E, no fundo, terminar com esta mensagem: o património pertence a todos. E, por isso, venham saboreá-lo, venham senti-lo neste espaço tão belo e tão encantador. Não percam o próximo episódio, nós também não o vamos perder, e venham a Santa Clara. Fiquem bem.